Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou fazer um tutorialzinho aqui pra vocês de como faz pra entrar no Gala e como começa a jogar, explicar um pouco sobre as ferramentas e meio que como você consegue subir um pouco mais rápido no ranking semanal pra tentar ganhar os NFTs e as moedas que eles dão. O jogo ele é super simples, ele tem um formato bem parecido com aquele joguinho da Farmville. Então você tem que montar uma cidade e tornar ela o mais lucrativa possível durante uma semana. Então eles têm vários projetos bons, vocês podem ver que tem vários jogos que são bem interessantes e isso é muito bom para a moeda. Porque quanto mais projetos tem numa rede, melhor é pro valor e a apreciação daqueles games, porque você não fica limitado a um só. Então assim, eles ainda estão baseados na rede da Ethereum, que tem uma taxa um pouco alta, e visando isso, eles estão trocando para a rede da Gala. Eles estão criando uma rede própria para poder transferir com valores menores, para você poder fazer umas coisas mais rápido e não ter esse congestionamento. Vocês vão perceber que o carregamento ele tá bem lento, porque tem muita gente jogando, que a competição ela é muito viável. Tem gente que tá só fazendo isso, porque assim, uma vez que você pega os macetes de como criar uma cidade lucrativa, você só precisa aprimorar. Existem técnicas que você pode usar para poder vender mais ou vender itens mais caros, e isso faz com que a sua pontuação suba mais rápido. E, claro, também tem a forma colaborativa, que você pode criar um grupo com seus amigos e eles vão te ajudando a vender as coisas, te fornecendo os itens que você precisa para fazer. Então, assim, ela é uma cidade. Então, você tem os meios de produção básicos da agropecuária, você tem os meios de produção industriais, que são um pouquinho mais complicados, e tem também a mineração. Então, tem pessoas que preferem trabalhar só com a agropecuária, fazendo os itens e vendendo plantinhas, e vendendo uvas, vendendo leite, vendendo a coisinha das cabras lá. Mas tem gente que prefere fazer itens um pouco mais caros, que demoram um pouco mais, só que rendem muito mais estrelas. Então, assim, você pode fazer itens como, por exemplo, vinho. O vinho ele é muito caro, mas demora bastante para fazer. Então, para você fazer uma garrafa de vinho, você vai precisar de pelo menos uns 2 dias aí no começo do jogo, no early game, para você produzir os itens necessários para ela. Porque você precisa estar perto de uma montanha para poder pegar os minerais para fazer o vidro da garrafa, depois produzir a garrafa, depois pegar o metal para poder ajudar na parte da produção. Vai precisar das uvas, vai ter que fazer o processo de fabricação do vinho e acumular. Então isso vai demandar um tempo e toda uma estrutura para isso. Mas tem gente que prefere só vender a uva, que é um pouco mais fácil. Eu prefiro essa técnica, essa jogada. Eu faço o possível para gerar capital suficiente para criar as minhas plantações de uva e a partir dali eu vou vendendo elas. Eu vendo a Pinot Noir, que é um pouco mais cara para comprar de início, mas também é mais cara para vender. E ela gera bem rápido. Então eu só preciso estruturar a minha cidade para poder comportar uma boa quantidade de pés de uva, dos parreirais e também água, madeira e o lumber mill, que é para poder fabricar mais. Que aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho depois como que faz. Mas no early game você começa com as coisas mais baratas e que rendem. Então normalmente eu começo com trigo ou açúcar e vou vendendo. Então assim, agora nessa parte inicial do mapa, ele vai pedir para você selecionar o servidor, vai pedir para você selecionar onde você quer jogar e o tipo de competição. Então aqui ele abriu, ele está no servidor da competição semanal, que é para competir pelas moedas ou pelos NFTs. Mas tem também o Play to Earn, que são os servidores que você pode jogar para ganhar a outra moeda do jogo, que é essa Town Koi. Então, assim, eu já tô na competição semanal, não vou entrar nela agora, eu vou entrar nesse Play to Earn para mostrar para vocês as funções do jogo. Mas é a mesma coisa para a competição semanal. Então aqui vocês conseguem perceber que está carregando um pouquinho mais rápido porque tem menos gente jogando no Play to Earn. Porque esse Play to Earn, essa moeda da Towncoin, ela é mais voltada para comprar NFTs dentro da plataforma. Então assim, você ganha essa moeda tendo NFTs e jogando, ou só pelo tempo mesmo. Porque aí a quantidade de coisas que você vender, as estrelas que você ganhar, você ganha as missões diárias aí para receber a Towncoin. Agora vamos selecionar o lugar no mapa onde nós vamos criar nossa cidade. Vocês podem ver que está bem lotado o servidor. Essas regiões mais escuras, mais verdes, são as florestas. Esses quadradinhos cinzas são as montanhas. A região arenosa ali é o deserto. Elas têm características diferentes, então uma vez que você escolhe o lugar próximo do rio, você tem mais água para plantação.
por isso que tem tanta gente ao redor. E normalmente essas áreas verdes mais escuras, elas têm mais poços de água, o que fazem com que você tenha como vender eles mais rápido, tendo capital de início. As cidades são esses montinhos de prédios, então é sempre bom estar perto delas pelo tempo que leva para vender as coisas. Então você vê que tem alguns lugares que são pontos estratégicos, tipo esse, que aqui você tem uma montanha e um rio, então tem duas coisas importantes. E esse que tem uma ponte, a ponte para você poder fazer transação entre duas cidades. Você pode fazer também se você for vizinho de um amigo seu, mas não é tão legal. Pontos que são de encontro com duas áreas de água, principalmente quando é no mar, você pode produzir sal. Sal ele dá um pouco de trabalho, mas ele é bem carinho, então compensa para vender. No Brasil, você vê que o lugar que tem água, mais água assim, é o Rio Amazonas. Então tem muita gente ao redor, mas nos pontos verdes não tem tanto. Eu prefiro construir onde tem esses pontos verdes mais escuros porque tem muitas poças de água, então eu posso vender elas no começo e com o capital que eu tenho para vender, eu posso comprar as coisas que eu preciso para produzir meus itens. Então, compensa, vale a pena. Essa é a interface da cidade. Você percebe que é bem parecidinho com Farmville, a Fazendinha Feliz de antigamente. E assim, você tem esses quadrados e cada um deles você pode plantar, construir ou fazer o que você quiser com eles. Você tem esse ponto aqui que é o mais interessante e o mais importante do jogo, que é o Trade Spot. É por ele que você vai vender tudo que você produzir. Você tem uma quantidade de gasolina limitada de início e um tempo que você leva para vender cada coisa. Então você percebe que leva 1 minuto e 15 e custa 1 galão de gasolina para vender 10 itens de trigo. Então você manda para ele, ele vai levar esse tempo, e enquanto isso você tem que produzir mais ou produzir algum outro item. Esse aqui é o montinho do trigo. Ele normalmente consome 2 pontos de água, então o que está 3 pontos de água. Então o que está próximo da poça consegue produzir legal. O que não está, o seu fazendeiro vai ter que ir até essa fonte e buscar água para ele. Então, o fazendeiro ele te custa 10 por hora. Mentira, por minuto. Esses 10 por minuto é mais ou menos o quanto você vai gastar com um deles. Você vai ver que no final do jogo você vai ter um monte, e alguns custando 200. É caro. Então assim, no começo do jogo que eu falei das poças, é isso aqui. Você pode vender cada uma por 5 mil. O que é interessante, porque esses 5 mil você consegue construir os itens iniciais para poder vender itens mais caros. Então assim, esses lugares da floresta eles têm mais poças de água, porque tem mais árvores, né? Então dá para render legal. Os desertos eles têm bem pouco. Então eles são só bons para produzir sílica ou para produzir sal, dependendo de onde você estiver. Você vê aqui no mercado, tem vários itens. É interessante você conhecer cada um deles e saber o quanto ele te custa e o que ele vai te ajudar ou te dificultar. Todas as construções têm zonas de sombra e tem algumas construções que são de cidade que elas atrapalham um pouco o desenvolvimento de plantas. Então tem que tomar cuidado para construir prédios muito altos ou itens que são usinas e coisas assim perto de plantações, para não atrapalhar o desempenho delas. Aqui eu vou colocar mais um fazendeiro, porque eu pretendo produzir bastante trigo. E cada fazendeiro tem um tempo que ele leva para pegar o trigo e levar lá pro silo. E né, dá trabalho, então vamos colocar mais. Essa aqui é a casinha do construtor. O construtor vai ser seu melhor amigo no começo do jogo. Então é barato para pagar para eles trabalharem e eles podem ser construídos em qualquer lugar. Então é eles que vão desenrolar todas as construções. A maioria das iniciais usa só madeira, mas tem construções que usam ferro, que usam energia, que usam água. Então, conforme vai avançando no jogo, você vai ter que construir fábricas que fazem isso. A madeira, você só precisa do lenhador, que foi esse que eu coloquei aqui agora. O lenhador ele não é tão barato, ele custa 50 por minuto, só que ele produz muito. Então, para o começo de jogo, 1 ou 2 já tá bom. Pelo menos para os 2 primeiros dias, quando você já está produzindo bastante coisa. A rua, ela pode ser feita em qualquer lugar. Só que não é bom colocar perto da água ou perto de fontes, porque quando você pavimenta, você não tem uma produção tão boa. Aqui perto dessa fonte eu vou colocar um pouco de trigo para você ver como é que ele produz rápido. Normalmente, no começo do jogo, o trigo é o mais fácil e o melhor para se começar a jogar, porque ele produz muito rápido e vende muito rápido. Olha lá, são 20 segundinhos para criar um trigo. Então você coloca uns 10 ali para fazer, a cada 20 segundos você tem ali os seus 10 para poder vender.
Tem outras coisas que são mais caras para vender, só que elas demoram mais ou precisam de mais água, ou que dá um pouco mais de trabalho. Eu geralmente prefiro fazer assim. Eu construo uma estrutura para conseguir comportar o meu silo para armazenar, o moinho para poder gerar a farinha de trigo e um galpãozinho para poder armazenar essa farinha de trigo. Então, assim, esse daqui é o silo, o moinho, quer dizer, esse moinho ele produz ali a cada 2 minutos um pacotinho de farinha de trigo que dá para vender bem. E o armazém é onde ele vai guardar essa farinha de trigo até ter o suficiente para poder vender. Então, aqui você vê que já dá para vender mais 10. Cada vez que eu vendo esse que custa 3.000, eu ganho 10 estrelas. Essas estrelas são as que fazem eu subir no ranking para a pontuação semanal. Então aqui nós percebemos que demora um pouquinho para fazer algumas coisas. Então tem que ser muito bem planejado a forma com que você vai construir a sua cidade. Porque algumas coisas vão levar algumas horas para poder ficarem prontas, porque dependem de outros elementos. Então tem que produzir tudo certinho com foco. Então a minha cidade vai ser para produzir trigo, então eu vou precisar dessa estrutura aqui. Minha cidade vai ser para produzir vinho, então eu preciso daquela estrutura lá. Então você tem que estudar certinho o que você quer produzir. Você vê que algumas coisas são caras, então não compensa tanto. No começo, não precisa comprar uma daquelas armazéns de pallet, que são 50 mil. Dá para comprar esse daqui, custa 5, você vende uma poça ou outra e tá tudo bem. Ele só comporta 10 madeirinhas, mas você não precisa mais do que isso de começo, você não vai ter tanta demanda. Então, assim, sabendo planejar direito, 2 são o suficiente, é só fazer as coisas na sequência. Tem que ter paciência com algumas coisas porque dá trabalho. Você vê, eu tô numa posição 5.600, eu acabei de entrar. Não é difícil de subir no ranking, desde que você entenda como faz para subir. Quanto mais caro for o item que você vender pelo carrinho lá, mais você vai subir no ranking. Isso é bom. Esses são os NFTs para você poder subir as moedas Towncoin, porque conforme você vai subindo no ranking, você ganha também essas moedas. Cada item NFT tem um valor de moeda Towncoin que você ganha por missão. E normalmente ele não é somado a quantidade de NFTs que você tem. É só conta o que vale mais. No meu caso, o que vale mais é o robozinho aí, que é esse silo azul. Então, com ele no jogo, eu consigo ganhar 10 moedinhas dessa Towncoin por missão que eu cumpro. A cada 7 horas eu posso fazer uma missão. Então, assim, compensa, mas não compensa. Compensa você fazer se você tiver foco em muitos NFTs, mas não compensa se você quiser ganhar grana. Para ganhar grana, o que vale a pena mesmo é jogar os 3 dias para ganhar 100 gala e depois você ir lucrando com o ranking semanal. Porque toda semana você consegue ficar no 500, consegue ficar no 400 e você já ganha algumas galas com isso. Então já dá para faturar. Tem gente que fica no 100 facinho, só entender a estrutura do jogo. Então, assim, nesse caso aqui, eu tô criando uma estrutura de cidade para ficar no ranking ali 500, 700. Por quê? Primeiro eu vou produzir a minha farinha, depois eu vou produzir as uvas, eu vou começar a vender as uvas, e depois que as uvas ficarem, já lucrar bastante com elas, eu tiver metade do meu mapa só de plantação de uva, aí eu vou começar a produzir bolo, vou começar a produzir alguma outra coisa um pouco mais cara, que dá para produzir com a tiazinha ali. Então, assim, dá para fazer açúcar, dá para fazer sal, dá para fazer um monte de coisas. E você só precisa entender o que você precisa para produzir esses itens para poder vender. O açúcar, ele demanda mais água, então para mim não é viável de começo. Você vai ver aqui, ó, que a plantação da cana-de-açúcar, ela é rápida para construir, não precisa de nenhum elemento, só que ela precisa de 8 baldes d'água. Perto dessa fonte, você tem uma estrutura decadente. Então, assim, a 1 quadradinho de distância, você tem, ó, ali a zona de sombra. Essa zona de sombra, ela é aquela que eu falei. Perto de um prédio, ele atrapalha entre 5, 4, 3 e 2 o crescimento de alguma coisa. Perto de uma zona de água, ele rega 3, 2 e 1 de distância. Então você vai contar. A farinha, ela é feita só com o trigo. Então eu só preciso do trigo para isso. O trigo ele só tem uma distância de 2, só precisa de 3 baldinhos, então tá tudo bem. Dá para fazer dinheiro. Ela dá para fazer mais ou menos uns 26, 27 mil dólares do jogo. Isso dentro do jogo, moeda que não vale no mundo real, tá? Pra não confundir as coisas. Mas isso quer dizer que
Eu fazendo 26 mil, a cada vez que eu vendo 10, eu consigo em 3, 4 vendas pegar já o dinheiro suficiente para comprar o serralheiro para poder fazer os pallets para começar a fazer minhas uvas. A partir daí, cada uva que eu vendo é 40 mil. Então, cada 10 uvas, né? São 40 mil. Então, só começar a produzir e distribuir, produzir e distribuir. E assim você vai juntando capital para poder comprar a sua fábrica de energia, para poder montar. A uva ela é barata, custa 5 mil só. O problema de fazer ela é só o pallet, que é um pouco mais caro. Ela é barata, mas o pallet é caro. O pallet você vai gastar uma vez só, mas são 50 mil. Então até você ter esse capital, é bom juntar. Então assim, faz a farinha, vende bastante, acumula. E aí quando você tiver acumulado o suficiente, em algumas partes da sua cidade pavimenta, que é converter a estrada de terra para a estrada de cimento. E aí você pode colocar esse carinha para trabalhar. Esse carinha é um serralheiro, ele produz o pallet para você. E tipo, produziu o pallet, você pode já produzir a uva. Para cada pé de uva você precisa de um pallet. Para cada pallet você precisa de 5 madeiras. Então, para poder fazer o serralheiro, você precisa ter o lenhador, precisa ter o armazenamento de madeira, que é aquela casinha que nós plantamos, e essa turbina de vento que gera energia. Para você ter energia, você precisa do trabalhador, que é esse cara aí que vai trabalhar na usina. Então, assim, é toda uma estrutura. Mas, uma vez que você entendeu, tá fácil. O joguinho em si, ele é viciante, porque você começa a perceber que tem coisas que são simples e que funcionam na vida real. Tipo essa estrutura de venda, sabe? Produziu, vendeu. Você tem um tempo de produção, você tem uma demanda de elementos. Então, você sabe que para produzir um elemento que gera mais lucro, você precisa gastar um pouco mais. Então, nisso daí você cria uma mentalidade de empreendedor. Isso eu acho surreal, é muito bacana. Mas aqui nós temos os NFTs que são dados como recompensa. Esse Mr. Puddles aí eu ganhei como recompensa de ser membro Gold. Eu paguei $10 na época para ser membro Gold. Aí esse Trade Depot eu ganhei só de presente, por estar jogando. E o outro, a fonte de água, eu ganhei por recomendar. Foi a primeira pessoa que eu recomendei, aí eu ganhei. Hoje em dia já não é mais assim, só ganha o sem gala do começo, quem indica e quem é indicado. Mas tem que jogar os 3 dias para poder ganhar, senão eles não reconhecem. Mas assim, a estrutura do jogo ela é simples, mas uma vez que você entendeu e subiu no ranking, ela se torna lucrativa. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha carteira, para vocês terem uma base de como que vale a pena. Assim, eu jogo desde, eu acho que janeiro desse ano. Janeiro para fevereiro foi quando eu comecei a jogar. E eu já ganhei isso aqui. Eu já ganhei mais Ethereum, na verdade, mas foi de outra rede. Esse Ethereum que tá aí é da carteira para poder pagar as taxas que são feitas. Tudo que é dentro de uma blockchain, de uma moeda, você paga taxa. Então você precisa ter uma quantidade de moeda para poder pagar as taxas. Mas esses são os NFTs que eu ganhei, que eu mostrei para vocês em funcionamento no jogo. Esse aqui é um Explorer que mostra aquela mesma carteira, mas com o link para a OpenSea. Então eu vou mostrar aqui direto para vocês para ficar mais fácil para procurar os itens, para não ter que digitar lá na OpenSea. Mas ele vai buscar meu endereço e o que tem na carteira. Essa Alpha Fontaine, o Boogie Robot e o Express Depot. Os outros eu acho que não preciso mostrar não, porque são baratos e não tem muito sentido. A fonte tá valendo hoje $1.400. Olha que coisa linda. É um itemzinho de jogo, mas que vale quase R$7.000. É bonito de se ver. Quando você joga tanto assim que nem eu e tem expectativas, quando você vê esse tipo de recompensa dá muito, mas muito prazer. Porque você olha nisso aqui, ele tá subindo. Isso quer dizer que daqui a 10 dias pode ser que esteja valendo $2.000, R$10.000. Pode ser que esteja valendo mais. Lógico, também pode ser que esteja valendo menos. Porque no mundo das cripto sempre tem essa coisa de subir e descer, tem o inverno das criptos está chegando, né? Que é aquela época do ano que fica tudo mais barato. Só que é certeza de que vai subir. E o mercado está girando, ó. Houve venda há 6 horas atrás desse NFT, mesmo valendo esse preço. Aí você vê o robozinho, tá valendo 1.100. E também tá subindo, olha o gráfico que bonito. Aqui o carrinho, cara, um carrinho custando $125. Você entende? Tem coisas que são simples de se fazer, que você só precisa ter um pouquinho de dedicação. Então, assim, o jogo ele é fácil, a rede é promissora, tá valendo muito a pena investir.
tempo no Gala, porque eles não têm só o Townstar de projeto, eles têm vários outros projetos que são muito bons. Tem o Mirandos, tem o Spider Tank, tem os outros jogos que foram anunciados agora que tem muito potencial. Então, assim, começando agora no Gala, que é o mais simples, o Townstar, você começa a entender como funciona NFT.